Paz do Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais do segundo trimestre, que estamos estudando o livro de Gênesis. A lição é número 5, a necessidade de reconexão entre o ser humano e o seu Criador. A revista foi escrita pelo bispo Abner Ferreira. A coordenação desse dia será do pastor do pastor Ademar, em 30 de 4 de 2023. Aí o tópico é o número 3, um novo começo. O autor diz que a tentativa do homem de se religar a Deus não pode ser bem-sucedida sem que antes haja uma iniciativa divina. O autor comenta, Deus mesmo precisa promover os caminhos de volta para ele. 3.1, as marteladas da longanimidade divina. O autor comenta que, enquanto toda a humanidade se desviava de Deus e se entregava à impiedade, Noé seguiu o caminho do seu avô Enoque e andava com Deus. Gênesis 6:9. Estas são a geração de Noé. Era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé não foi tomado para Deus, mas foi preservado junto com a sua família do dilúvio. Gênesis 6:18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, entrará na arca, e tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Noé. Noé foi a única voz sensata no mundo perdido e cego pelo pecado. Foi considerado o pregador da justiça de Deus no mundo de injustiça. 2 Pedro 2,5. Ele não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ao longo do tempo de construção da arca, consistia em uma pregação longânima de Deus em dar aos homens uma chance de se arrependerem. 1 Pedro 3,20. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava no dia de Noé, e quando se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela alma. O autor enfatiza que assim não creram nele. O autor enfatiza que ainda assim não creram nele. Aí o tópico do comentarista, o autor cita o comentário no Novo Testamento, Simon Kistemaker, quando Deus esperou pacientemente. Aí o comentarista diz que a longanimidade de Deus dura 120 anos antes que ele destruísse a humanidade com o dilúvio. O comentarista comenta que desde o tempo de Adão até o dia de Noé entrou na arca, Deus exercitou sua paciência. No item 3.2, adoração após o dilúvio. O autor diz que após o dilúvio, que limpou a terra, e a partir da linhagem de Sem, descendeu uma linhagem abençoada e piedosa. Gênesis 10:1. Estas, pois, são as gerações do filho de Noé, Sem, Cão e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Gênesis 11:10. Estas são a geração de Sem. Sem era de idade de 100 anos, que gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Noé, após baixar as águas do rio, levanta um altar ao Senhor, sacrifica animais limpos em holocausto. Gênesis 8:20. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e toda a ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. Não é uma manifestação de gratidão pelo livramento, mas uma necessidade do homem de reconexão com Deus. Deus se agrada. Gênesis 3:13. E disse o Senhor, Deus a mulher, para que fizesse isso, disse a mulher, opa, aqui está errado. Aqui está errado. Não tem nada a ver. Deixa eu tirar aqui. Eles têm a capacidade de dizer sim ou não. Faltou ao primeiro casal
Razão. Razão. E. Falta. E faz uma aliança com Noé e promete não destruir a terra com água. E promete não destruir a terra com água. Deixa eu dar uma olhadinha, só um minutinho. Aqui é o 3.2. Não sou uma lição 5. Tem alguma coisa errada aí, deixa eu corrigir. Três ponto dois. A gratidão, o livramento, a reconexão com Deus. Tá certo aqui. Tá. E faz aliança Noé, 8:21. Exatamente. E, aqui não tem, eu vou colocar aqui, simplificar assim. Deus faz uma aliança com Noé e promete não destruir a terra com água. Né? Gênesis 8:21, 22. E o Senhor sentiu o suave cheiro e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é de má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementearei e seca. O frio e o calor, verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Gênesis 9, de 1 a 19. Aqui é um pouco longo, eu não vou ler, viu? Daí vocês aí que estão acompanhando, possam mais tarde ler, tá? O autor comenta que a intemperança de Noé e imprudência e indiscrição do seu filho Cã dividiu o destino das três civilizações pós-diluviana. Aí no tópico comentarista, né, o autor aqui cita o comentário bíblico Gênesis de João Calvino. Cita o sacrifício no costume na época de Moisés, como se fosse agradável de Deus em si mesmo, como um ato meritório, que devemos considerar o propósito da obra e não confinarmos a forma externa. Noé, porém, pôs a reconhecer que havia recebido sua própria vida e dos animais, como dádiva somente da graça de Deus. Essa piedade exalou um bom e suave cheiro diante de Deus. 3.3. A fé como um novo caminho para Deus. Aqui diz não é para Deus. Né? Quer ver? O título ali na revista mas é para Deus, né? Para Deus. O autor diz que Noé nasceu de Sem descendeu o grande patriarca Abraão. Gênesis 11, 10. Estas são a geração de Sem, e Sem era da idade de 100 anos que gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Gênesis 11, de 27 a 27. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, e a Naor e a Arã. E essas são a geração de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. O nascimento de Abraão marcaria um novo rumo na relação do homem com Deus. Das maiores bênçãos prometidas na humanidade seria dada a Abraão. A esperança se renova porque finalmente uma nação, e não apenas um indivíduo, seria reconectada à comunhão com Deus
por meio de suas promessas e caminho. Abraão, segundo, séculos depois, seria identificado como o pai de todos que os creem. Romanos 4:11. Ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Ao mesmo tempo de nós hoje. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar em que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. O autor enfatiza fé não apenas no momento da conversão, mas fé em todo o tempo ao longo da jornada, assim como foi com Abraão. Aí diz aqui, Hebreus 11:9. Pela fé habitou na terra da promessa com a terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Hebreus 11:11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve fiel naquele que lhe tinha prometido. Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abençoando, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Hebreus 11:17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu seu unigênito. Aí o autor conclui que Deus é fiel em sua palavra e cumprirá os seus propósitos. No tópico comentarista, o autor aqui cita o comentário bíblico de Adam Clarke. A fim de manter essa linguagem distinta, encontramos um cuidado especial que foi tomado por Deus, onde escolheu uma da família de Adão, 7 foi escolhido. A família de Noé, 100. Da família de Abraão, Isaque. Da família de Davi, Salomão e Natã. Tudo mostra o zelo de Deus em uma providência especial, mostrando desde o início que Cristo veio com promessa da graça divina e não pela descendência natural. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 3. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos na lição número 6. A bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. Até lá, se Deus assim permitir.